Antes do vídeo começar, já vai clicando no sininho, já deixa o like e não se esqueça de compartilhar. Isso ajuda o canal a sempre ter conteúdos novos para vocês. Olá! Nesse vídeo de hoje falarei um pouco a respeito da célula como a unidade da vida. Lembrem-se que até o presente momento, a questão ou a definição de vida ela vai muito mais relacionar os nossos valores e crenças do que uma definição científica propriamente dita. A biologia, ela define que a célula é a unidade básica da vida. Então, se tem célula, é considerado ser vivo. Se não a possui, nós não podemos considerá-lo como ser vivo. Só que entram na jogada os vírus, que nos infectam, causam doença, podem nos matar. Eles são ou não considerados seres vivos por terem ou não terem células? Esse é um questionamento que, fiquem tranquilos, não será cobrado de vocês por nenhuma entidade ou nenhuma área de prova ou de concurso, até porque não existe um consenso científico de onde começa e até que ponto ou onde termina a vida. Então, mas a ciência ela precisa partir de um ponto. Ela precisa entender inicialmente qual é a estrutura ou a partir de qual estrutura um determinado organismo ele pode ou não ser considerado ser vivo. Daí temos a chamada teoria celular, que é uma teoria que já foi estruturada há mais de 100 anos e que considera que a célula ela vai representar a menor porção da matéria viva. Ou seja, essas são as unidades estruturais e funcionais de todos os organismos. Então, desde uma simples bactéria até organismos mais complexos, como nós, seres humanos, somos formados por células. Obviamente que as bactérias elas são formadas por apenas uma única célula. Daí, chamamos a bactéria de organismo unicelular. Já as plantas e os animais, onde os seres humanos estão incluídos, somos organismos multicelulares, porque temos uma diversidade grande de células e a partir do momento e ao mesmo tempo somos também pluricelulares, porque nós não só temos uma grande quantidade, mas também uma grande diversidade de células. Neste sentido, os tipos de células, como eu disse anteriormente, elas podem ser classificadas como procariontes, ou seja, células mais simples, como das bactérias, onde elas possuem ausência de núcleo. O DNA ele não está envolvido por nenhum envelope membranoso e não se associa a proteínas para formar os cromossomos. Temos um exemplo, na verdade, dois exemplos de organismos que possuem essas células, são as bactérias e as arqueobactérias, que pelo próprio nome já nos leva a crer que são bactérias primitivas ou arcaicas ou até mesmo ancestrais. Temos as células eucariontes, onde nós, seres humanos, estamos incluídos. O DNA, ou seja, o material genético dessa célula, está associado a proteínas que estão no núcleo, delimitado por uma membrana chamada de envelope nuclear ou carioteca, daí a palavra carionte. E as células eucarióticas, elas são divididas em diferentes compartimentos que vão realizar diversas funções, como a respiração celular, a digestão intracelular, síntese de proteína, síntese de lipídio, a produção de um hormônio, de uma proteína mais complexa, enfim, a divisão celular como um todo. Aí nós temos um quadro que mostram que as células procariontes elas são células muito simples. E as células eucariontes, além de elas serem complexas, elas só são complexas porque no seu interior ela possui um número maior de estruturas celulares em relação às procariontes. E cada uma dessas estruturas realiza uma função
complexa, uma função específica que dá à célula a capacidade de interagir ou de desenvolver organismos cada vez mais complexos, como, por exemplo, os protozoários, os fungos, os seres humanos, ou seja, os animais, e também as plantas. E se pensarmos que lá na primeira aula, quando nós falávamos das substâncias, falávamos das moléculas, falávamos das misturas, todos estes elementos extremamente simples, eles vão se unindo e formando estruturas cada vez mais complexas. A essa capacidade, a essa estruturação, chamamos de níveis de organização, onde a junção dos átomos forma a molécula, a junção de moléculas, as organelas, a junção de organelas, a célula, a junção de células que desempenham funções semelhantes ou idênticas, os tecidos, como a pele humana. A junção de tecidos que desempenham funções semelhantes, o órgão, a junção de órgãos semelhantes, o sistema, a junção dos sistemas, um organismo. A célula pode ser também confundida ou considerada ou classificada como organismo ao associarmos uma bactéria? Sim. Então, dizemos que a célula, no caso de uma bactéria, representa um organismo unicelular. Já os organismos mais complexos, como nós, animais, somos formados por sistemas cada vez mais complexos. A junção de organismos que possuem que são idênticos formam uma população, a junção de populações, a comunidade. A comunidade, que são formadas por seres vivos, interagem com os elementos vivos e não vivos de um meio, formando um ecossistema. A junção dos ecossistemas, um bioma, e a junção do bioma, a nossa biosfera. Nesse sentido, podemos dizer que os organismos mais complexos, como, por exemplo, nós, seres humanos, somos formados por sistemas. Esses sistemas formados por órgãos, e podemos brincar com essa organização tanto de forma ascendente como de forma descendente, ou seja, de baixo para cima ou de cima para baixo. Em nós, seres humanos, o controle de todas as funções do nosso corpo é dada pelo sistema nervoso. Logo, outros animais também possuem sistema nervoso? Sim, mas no caso dos seres humanos, no caso dos mamíferos, o nosso sistema nervoso ele é dividido em sistema nervoso central, ou seja, cérebro, e o sistema nervoso periférico, ou seja, que está abaixo da linha do pescoço, que se ramifica para todo o nosso organismo. No caso do sistema nervoso central, temos o encéfalo e a medula espinhal. Já o sistema nervoso periférico, ele pode ser dividido em somático ou autônomo. Neste caso, o autônomo, dividido em simpático e parasimpático. A diferença entre o simpático e o parasimpático está relacionada ao mecanismo de contradição ou de rota e fuga. Ou seja, o que o sistema simpático faz, o parasimpático faz o contrário. Ou seja, se um sistema contrai a nossa pupila, o outro dilata. Se um sistema enrijece a nossa musculatura, o outro relaxa a nossa musculatura. E o sistema nervoso central ele é responsável por ajustar o nosso organismo ao nosso meio, ao ambiente onde nós estamos inseridos. E a sua função é perceber e identificar essas condições ambientais externas e as condições dentro do próprio corpo e elaborar respostas que adaptem a essas condições. E como dito anteriormente, esse sistema ele está organizado em central e periférico de acordo com esse organograma. Assim, podemos dizer que alguns processos controlados pelo sistema nervoso autônomo, e já fica a dica, basta vocês pensarem no oposto,
para vocês terem a resposta do sistema periférico, nós temos a frequência cardíaca e respiratória, o controle da temperatura, do peso, da digestão, do nosso metabolismo, do equilíbrio hidroeletrolítico, ou seja, a quantidade de água retida, a quantidade de água eliminada pela urina, o suor, a produção de urina, a evacuação, a resposta sexual e outros processos. Muito obrigado.